Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Daremos início à nossa aula de hoje, a primeira parte. Falaremos a respeito das doenças inflamatórias intestinais, tá? Terapia nutricional nas doenças inflamatórias intestinais. E como eu sempre acho que vocês precisam ter um conhecimento básico a respeito das doenças inflamatórias, como de costume, eu darei início agora falando um pouquinho o que vem a ser doenças inflamatórias intestinais. Vamos lá, me acompanhe, por favor. Então, quando eu me refiro a uma doença do tipo inflamatória intestinal, sempre vocês devem entender que é um processo que está ocorrendo de inflamação no trato digestório. Tanto faz se é no trato digestório alto ou baixo, tá? Mas está ocorrendo no trato digestório um processo do tipo inflamatório. Quando eu falo de doença inflamatória, isso está englobando pelo menos duas formas de inflamação. No que eu estou me referindo? A retocolite ulcerativa ou então a doença de Crohn, né? Então, elas evoluem assim, períodos de exacerbação, depois remissão, período de exacerbação, depois remissão. Isso de forma espontânea, ok? De acordo com esse estilo de vida, com as condições que essa pessoa recebe, situação de estresse ou não, né? A maneira como ela se alimenta, como que é o cuidado com a parte clínica e nutricional, tudo isso estará influenciando nesses períodos, né? De evolução, de exacerbação ou de remissão da doença inflamatória. Quando eu me refiro à doença de Crohn, o que vocês têm que entender? Olhem aqui para essa imagem. É importante que vocês entendam isso aqui, olha. Ela é caracterizada por um processo de inflamação do tipo transmural crônica. Então, isto é, esse tipo de inflamação, ele pode ocorrer desde a boca até o ânus, tá? Então, é por isso que eu falo que é o trato digestório alto ou baixo, né? Que pode ocorrer desde a boca até a região do ânus. Mas existe uma predileção para algumas áreas em específico. Geralmente a região do intestino delgado ou então intestino grosso, cólon, tá? Mas perceba através dessa imagem, quando eu falo de inflamação do tipo transmural crônica, eu estou me referindo que agora esse processo de inflamação eu consigo ter essa visibilidade não somente quando eu abro o lúmen desse intestino. Por fora, mesmo ele fechado, é factível da gente observar esse processo inflamatório. E em alguns casos, na doença de Crohn, a gente observa a anastomose, né, um estreitamento, né, podendo ocorrer caso de estenose, isto é, aonde esse bolo fecal ele não conseguirá passar devido à barreira, né, desse estreitamento. E nesses casos, quase sempre, a pessoa é direcionada para o hospital para que ocorra a ressecção da parte lesionada inflamatória necrosada. Na doença de Crohn, a gente observa uma predileção desse processo inflamatório, principalmente na região ilho e ilho secal. Observa-se também uma reação granulomatosa não caseificante nas células na doença de Crohn. Somente lembrando que doenças como, por exemplo, tuberculose, ocorre também uma reação granulomatosa, porém caseificante, tá? E na retocolite, pessoal, o que acontece na retocolite ulcerativa? Então, agora, aqui na retocolite, vai ocorrer também um processo inflamatório que ocorre na mucosa do cólon e reto. Perceba que aqui é um tipo de inflamação simétrica, né? Ao contrário da imagem que eu mostrei anteriormente na doença de Crohn para vocês. Então, por vezes, tem um período de inflamação, aí tem outra parte que está saudável do intestino, daqui a pouco vem um estreitamento, uma estenose e assim sucessivamente. Pode ter partes inflamadas e partes saudáveis, daqui a pouco aparece novamente outra parte inflamada na doença de Crohn. Enquanto que na retocolite, não. A gente observa uma simetria nas partes inflamadas, tá? Que acomete sempre a mucosa do cólon e do reto.
E por vezes ocorre a colectomia, né, onde vai ocorrer a retirada de parte desse cólon, favorecendo com que essa pessoa agora ela tenha o intestino curto, que acaba sendo, por vezes, dependendo da quantidade que foi retirado, uma outra complicação para nós, tá, da nutrição. Mas depende também do tamanho da alça que foi retirado nos casos, né, da inflamação. Então, aqui, como eu falei, ocorre de forma simétrica, essa inflamação ela é contínua e ocorre de forma simétrica. E ainda se discute se essas duas formas de doença inflamatória intestinais, elas são manifestações diferentes de uma mesma doença, ou então, se são distúrbios distintos com similaridades patogênicas. Ainda é discutível essa situação, né? As causas da doença ainda não é completamente conhecida. Existem vários trabalhos realizados descrevendo o envolvimento de fatores genéticos, fatores imunológicos, infecciosos, fatores ambientais, principalmente o estilo de vida com alimentos ultraprocessados, processados, parece estar muito envolvido, né? A industrialização, o poder aquisitivo, tá? Mas permanece como doença de causa do tipo indefinida. Aqui na região do Brasil, a incidência é maior na região sul e sudeste. No entanto, é comum entre as pessoas brancas, mais comum entre as pessoas brancas do que com as negras, e asiáticos, também não é comum, tá? No entanto, se você pega o indivíduo asiático e ele parte para uma região, por exemplo, uma região onde há maior incidência, pode ocorrer manifestação desse tipo de doença nesse indivíduo, tá? Devido a esses fatores ambientais. Observa-se na atualidade um aumento na incidência de diversas regiões do mundo com doença de Crohn, tá? E a doença de Crohn, ela está tornando-se mais prevalente do que a retocolite. No passado era ao contrário, era mais retocolite do que doença de Crohn. Na atualidade, observa-se mais doença de Crohn do que retocolite ulcerativa. Acomete indivíduos de ambos os sexos, tá? A faixa etária predominante é entre 20 a 40 anos. No entanto, o pico de incidência ocorre entre 30 a 40 anos. Fatores de riscos que estão associados, como eu falei anteriormente, a urbanização é uma delas, hábitos de fumar, estilo de vida, mudança nos hábitos alimentares, nível socioeconômico mais elevado está correlacionado, fatores genéticos, uso de anticoncepcionais e uso de anti-inflamatórios não hormonais também estão correlacionados. Existem também os fatores protetores, os fatores que podem desencadear. Um dos fatores protetores, podemos falar que o aleitamento materno, ele reduz o risco para o desenvolvimento das doenças inflamatórias. Enquanto a amidelectomia é um fator de risco para a doença de Crohn, de acordo com as pesquisas. A apendicectomia tem sido alvo de muitas discussões, parece ser um tipo de atuação protetora para o desenvolvimento da retocolite ulcerativa. Quais são os problemas mais enfrentados por esse pessoal que tem doença inflamatória intestinal? Gente, imagina vocês comerem alguma coisa, daqui a pouco passar mal, né? Porque ocorreu obstrução do trato gastrointestinal de forma parcial. Então, imagina a dor que essas pessoas sentem. Então, fortes dores ocasionadas por obstrução do trato intestinal, tá? Que, por vezes, acaba indo para o hospital por causa do processo da estenose, isto é, do estreitamento, né, desse intestino, acaba por vezes partindo para quadros de cirurgia. Aí vai lá, ocorre a ressecção da área, retirado a parte onde encontra-se a inflamação, né? Esse intestino ele é colocado novamente para funcionar com o tempo e de repente regrudece uma parte inflamatória depois de um tempo numa outra parte da alça intestinal, tá? Então, assim, obstrução é um caso comum. Uma vez que ocorreu a inflamação, vai prejudicar a captação dos nutrientes, isto é, favorecendo o quadro de má absorção. O trânsito intestinal passa a ser alterado, conforme se vai reduzindo as alças intestinais, ocorre uma facilidade de alteração desse trânsito, tá? Mas devido a esse quadro de inflamação, da constituição de bactérias que também acaba sendo influenciada, tudo isso favorece a alteração desse trânsito intestinal. As secreções estão aumentadas e as pessoas passam a ter aversões a determinados tipos de alimentos. Então, agora, essa barreira mucosa defeituosa
vai permitir uma maior colonização de bactérias, que vão desencadear maior resposta inflamatória e maior dano tecidual para esse indivíduo com a doença inflamatória intestinal, tá? Então, os sintomas quase sempre na retocolite estão presentes em quadro de diarreia, perda de sangue nas fezes, então é uma perda crônica de sangue, pode favorecer o quadro da anemia do tipo ferropriva, então é importante que vocês fiquem atentos a isso, nesses pacientes. Eventualmente, a má absorção da vitamina B12, lembra que eu falei que tem predileção para a região do ilho seco, né? Então, tem predileção, uma vez favorecendo, então, a má absorção da vitamina B12 nessa região do ilho que encontra-se comprometido, né? Então, pode gerar também a anemia do tipo megaloblástica perniciosa. São sintomas comuns também observados nesses pacientes, manifestações extraintestinais, como, por exemplo, acometimento de articulações, artrite, artalgia, tá? Então, é importante que seja observado também essas manifestações de acometimento extraintestinais, que acompanha quase sempre o quadro desses pacientes. E por que nós temos isso como agravante, gente? Porque uma vez que ocorre um quadro de má absorção, esse indivíduo ele agora tem aversão a certos alimentos, ele tem uma barreira mucosa intestinal comprometida. É importante que vocês entendam que vai diminuir a ingestão alimentar, tá? Então, o paciente com doença crônica intestinal, quase sempre eles estarão desnutridos, ou então, se muita sorte, eutróficos, tá? Você não vê paciente com sobrepeso, obesidade, praticamente, né? É muito raro esse quadro com doença inflamatória intestinal, tá? Porque ocorre a redução da ingesta alimentar que favorece a perda de peso, tá? E por outro lado, uma vez que ocorre má absorção de nutrientes, isso tende a acarrear numa carência de vitaminas e também de microelementos, tá? Então, agora a partir da segunda parte, eu vou abordar com vocês como que é a terapia nutricional, mas eu gostaria de deixar isso claro para que vocês pudessem entender a relação da etiologia, o que acontece com sintomas, né, o que está ocorrendo nesse intestino, com a parte da terapia nutricional, ok? Termino por aqui e volto daqui a pouco. Grande abraço a todos.